A apostasia não está vindo. Ela já está aqui. E o mais aterrorizante, ela não começou lá fora, no mundo. Ela nasceu, cresceu e se alastrou dentro da igreja. Pastores silenciados pela conveniência. Púlpitos comprometidos pelo medo de ofender. Um evangelho tão diluído que já não salva, não transforma, não liberta. David Wilkerson, o profeta que gritou no deserto moderno, soou esse alarme há décadas. Hoje suas palavras não apenas ecoam, elas são um grito de guerra urgente para cada alma que ainda anseia pela verdade. Você reconhece esse esfriamento? Você sente essa dor? Se não quer fazer parte da apostasia que se instalou, escreva agora nos comentários: eu não quero fazer parte da apostasia. Este vídeo não é para os mornos, é um alerta espiritual final. Se você realmente ama a verdade, se sua alma ainda arde por Deus, assista a cada segundo até o fim. Sua fé pode depender disso. David Wilkerson, com a voz embargada pela dor e pela visão profética, dizia: a igreja moderna está trocando a glória de Deus pela aceitação do mundo. A apostasia, amados, não começa com uma heresia escancarada que choca a todos. Ela começa com concessões sutis, quase imperceptíveis. Um pouco menos de cruz, um pouco mais de performance e espetáculo, um pouco menos de santidade exigida, um pouco mais de entretenimento e aceitação do pecado. E quando finalmente abrimos os olhos, a realidade é brutal. O altar já foi profanado. O pecado já foi normalizado, abraçado, justificado. O temor de Deus, que nos faz tremer em sua presença, já se foi. A glória, a Shekinah de Deus, já se retirou, trocando o templo por um remanescente fiel. Tudo continua acontecendo, os cultos, os louvores, as programações, mas Deus já não está mais ali. O que resta é uma casca vazia. Wilkerson via isso antes de muitos, com uma clareza dolorosa. Ele viu uma geração inteira de líderes que trocavam o temor de Deus pelo medo de desagradar homens. Pregações que prometiam prosperidade sem arrependimento. Cultos barulhentos, cheios de emoção, mas vazios da presença que transforma. Crescimento numérico sem a verdadeira transformação de vidas. É a isso que ele chamava de apostasia prática, uma igreja que age sem Deus. O problema, meus irmãos, não é o mundo ser mundano. É a igreja, a noiva de Cristo, querer ser como o mundo, desejando sua aprovação e seus aplausos. A apostasia nasce no exato momento em que a palavra de Deus deixa de ser o centro absoluto, a bússola inegociável. Ela irrompe quando o evangelho é moldado, plastificado para atrair as massas e não para salvar almas do inferno e santificar vidas. É um crime contra a cruz. O Espírito Santo de Deus está sendo entristecido a cada dia por igrejas que negam sua voz, que silenciam sua convicção, que preferem estratégias humanas e fórmulas de sucesso à poderosa e soberana liderança do Espírito, que abraçam números, estatísticas e aprovação popular, mas rejeitam o fogo consumidor da santidade e o peso da glória. Wilkerson, como um profeta do Antigo Testamento, alertava com veemência: Deus vai remover sua glória de onde não há mais reverência. Pense bem nisso. A igreja que se recusa a se arrepender, a se humilhar, a voltar à cruz, será assim abandonada. O juízo começa pela casa de Deus, porque é ali que a luz deveria brilhar mais forte e a escuridão se tornou tolerável. É um aviso terrível para os nossos dias. A apostasia não é apenas teológica, um erro de doutrina escondido em livros. Ela é moral, ela é prática, ela é espiritual. É viver com uma aparência de piedade, com o verniz de cristão, mas negar na prática o poder transformador do Evangelho. É cantar canções sobre a cruz e o sangue, mas amar secretamente o pecado e as trevas. É falar sobre graça, uma graça barata, mas desprezar o arrependimento genuíno que nos leva a mudar de vida.
Quantos de nós, hoje, estão frequentando cultos mortos, ouvindo mensagens sem unção, participando de ministérios sem propósito e sem a presença palpável de Deus? Isso não é apenas uma falha, isso é apostasia. E ela está mais próxima, mais enraizada em nossas congregações do que ousamos imaginar. Ela se disfarça de modernidade, de inclusão, mas é a morte da alma. Mas há esperança. Wilkerson acreditava nisso com cada fibra do seu ser. Ele via um remanescente, um povo separado, homens e mulheres que não se dobram diante do espírito da época, que choram em secreto e em público pelo estado de decadência da igreja, que clamam por um avivamento real, um avivamento que não tem marketing, mas tem o fogo do espírito, que preferem ser rejeitados, zombados e perseguidos pelos homens do que ser rejeitados pelo Deus vivo. Sim, a apostasia é o cenário que nos cerca, mas a fidelidade ainda é possível. Ainda há profetas ousados que não se calarão, ainda há intercessores que dobram os joelhos e movem o céu. Ainda há quem não vendeu sua alma por fama, por aceitação ou por uma vida confortável. Esse é o povo que Deus está levantando nos últimos dias. Você está entre os fiéis? Ou já está cedendo à frieza que anestesia tantas vidas e igrejas? Deus não está buscando frequentadores conformados que aparecem uma vez por semana. Ele está buscando corações queimando de paixão, que ardem por Ele 24 horas por dia. Ele está buscando vozes que não se calarão, que pregarão a verdade com ousadia, mesmo quando o sistema pressionar, mesmo quando a cultura gritar. Wilkerson não temia a ninguém. Ele gritava contra o pecado com lágrimas nos olhos e com a dor de um pai que vê seus filhos se perdendo. Ele não queria fama, queria pureza. Ele não buscava palcos, buscava almas quebradas. Ele sabia que a apostasia era um inimigo silencioso, sorrateiro, mas absolutamente devastador, e ele se recusava a ficar calado. Hoje, a zombaria é implacável contra os que ousam pregar santidade, arrependimento e a verdade da palavra. Chamam-nos de radicais, de ultrapassados, de fanáticos. Mas são exatamente esses, os que não se curvam, os que Deus usará para trazer a sua glória. Porque enquanto a maioria foge da verdade e se conforma com a mentira, esses poucos correm para ela, abraçam-na e se tornam portadores do fogo. E Deus sempre preserva um povo fiel em meio à decadência mais profunda. Se você quer ser parte desse povo, prepare-se para nadar contra a corrente, para ser impopular, para ser rejeitado pelos padrões do mundo e até de uma religião que se esfriou. Mas prepare-se também para ver a glória de Deus de uma forma que poucos verão. Prepare-se para ser um farol em meio à escuridão. Wilkerson não pregava para entreter multidões. Ele pregava para acordar os mortos espirituais, para sacudir os que dormiam no conforto da ilusão, para despertar os adormecidos da fé. E hoje, suas palavras ainda ecoam como fogo nos ossos de quem ouve com o coração aberto, com fome genuína por Deus. A apostasia já começou, ela está dentro dos muros. Mas a resposta, a única resposta, está em se humilhar radicalmente, se arrepender profundamente e voltar à cruz, ao primeiro amor, à verdade negociável da palavra. Ainda é tempo. Ainda há graça disponível para o arrependimento, mas o tempo está se esgotando e a porta não ficará aberta para sempre. Escolha hoje. Se essa mensagem queimou seu coração, se ela te chocou e te chamou a uma decisão, escreva agora nos comentários: eu não quero fazer parte da apostasia. Deixe sua voz se unir à do remanescente fiel. Compartilhe este vídeo agora com quem precisa acordar espiritualmente, com quem está vivendo em uma igreja morna ou se sentindo distante de Deus. Não se cale diante da decadência. Wilkerson pregou com coragem e fogo. Agora é nossa vez de viver e morrer pela verdade com firmeza e intrepidez. Para continuar recebendo mensagens que desafiam, confrontam e despertam a sua alma para a realidade do reino, inscreva-se no canal Pensadores Cristãos
e ative o sino de notificações. Porque o evangelho verdadeiro não se adapta ao mundo. Ele não se dilui, ele transforma o mundo. E essa transformação começa com você.